Porta Adentro traz-nos hoje a recentemente inaugurada Galeria Milênio BCP, situada no Museu Nacional de Arte Contemporânea, o MNAC, que também já foi alvo deste Porta Adentro. Estamos perante um caso em que público e privado se juntam em prol da cultura para tornar possível este projeto original. Um museu nacional acolhe nas suas instalações uma galeria privada. Isto permite uma complementaridade expositiva entre a coleção de pintura da Galeria Milênio com a coleção particular do Museu Nacional de Arte Contemporânea, abrindo num só espaço um leque de exposição muito maior. Neste episódio voltamos a ser guiados por Emília Ferreira, diretora do MNAC, que vamos conhecer a primeira exposição desta nova galeria com o curador João Biscainho. A Fundação Milênio BCP gera uma importante coleção de pintura que pertence ao Banco Milênio BCP e que nós, quando digo nós, todas as gerações de dirigentes que têm passado pelo Banco e pela Fundação têm procurado partilhar com o público em geral. Foi sempre uma ideia de não termos a nossa coleção restrita apenas àqueles que se deslocassem ao Banco para ver essas obras. A ideia, a essa altura, era também de ver como é que nós podíamos valorizar não apenas a nossa coleção, mas, digamos, a pintura que é predominante nas escolhas que foram feitas para a coleção e que normalmente corresponde a um período que vai do naturalismo, portanto, final do século XIX, até, digamos, aos anos 70, com a abstração. E em contacto que tivemos com o Museu de Arte Contemporânea, vulgarmente conhecido como Museu de Chiado, chegamos um dia à conclusão de que as nossas coleções são complementares e que um diálogo entre elas poderia favorecer não apenas, digamos, aquilo que pertence ao privado, aquilo que são as obras do Banco Milênio BCP, com a importante coleção de que o Museu de Arte Contemporânea dispõe. E foi daí que nasceu essa proposta que fizemos ao Ministério da Cultura de estabelecer um protocolo de cooperação entre nós, portanto, entre o público, uma relação entre o público e o privado, que fosse, ou que beneficiasse, no fundo, a mostra ao público em geral das coleções de um e de outro e, ao mesmo tempo, que gerasse novas ideias, que permitisse investigação, permitisse também que nós ousássemos ir para um tipo de exposições até um pouco diferentes daquela que habitualmente são feitas. Portanto, ter aqui um certo fator de inovação que também atraísse sobretudo um público mais jovem. Daí a decisão, a essa altura, graças a esse protocolo de cooperação com o Ministério da Cultura, que englobou também a direção do museu, claro, daqui do Museu de Arte Contemporânea, mas também a Faculdade de Belas Artes, que estamos todos aqui neste conjunto de edifícios aqui digamos, no Chiado, que inclui também, portanto, o São Carlos, portanto, uma área artística por excelência e de primeira grandeza, não só no âmbito de Lisboa, mas também de Portugal. E pensamos depois como é que vamos, o que é que poderá atrair mais do que uma mera exposição das obras de arte que uns e outros dispomos. E veio daí a ideia de entregarmos a um jovem curador e também com o apoio de curadores da nossa própria fundação, designadamente a professora Raquel Henriques da Silva, de como poderíamos entregar a ideia de uma exposição inaugural a um jovem curador. A escolha recaiu sobre João Biscainho, que apresentou ele próprio um plano que nós todos, e foi unânime, achamos que era extremamente interessante, que é a exposição que nós estamos agora a visitar, e daí que ele tenha proposto este caminho para a luz porque passa pela luz, uma frase de Alberto Lacerda, que foi e mereceu também, claro, a aprovação do próprio museu e, sobretudo, da sua diretora, a doutora Emília Ferreira, com quem temos tido uma colaboração e uma atuação e uma atividade
conjunta, quase sempre em grande harmonia. Esta é a Galeria Milênio BCP no Museu Nacional de Arte Contemporânea. É um projeto absolutamente inovador. Foi criado num diálogo entre o nosso atualmente maior mecenas, que é a Fundação Milênio BCP, e o museu. E o que se fez aqui foi precisamente a recuperação de um espaço que até há muito pouco tempo, até ao ano passado, estava quase em ruínas. Era um espaço devoluto, parte de um edifício que foi entregue ao museu em 2015 e que tinha apenas uma função de arrumos, porque não tinha condições para a área expositiva. Com a intervenção da Fundação Milênio BCP, que ofereceu o projeto e todo o trabalho que possibilitou a criação deste espaço, nós temos agora uma nova galeria no museu e é aqui que nós mostramos os projetos que são feitos em parceria com a Fundação. Essa parceria é no fundo o diálogo entre as duas coleções, a coleção do Milênio BCP e a coleção do MNAC, que são coleções quase que paralelas no tempo, são complementares e, portanto, aquilo que nós fazemos aqui é, num espírito de laboratório, criar diálogos entre ambas as coleções, abrindo-as também ao diálogo com outras. E, portanto, nesta primeira exposição, aquilo que tínhamos pensado fazer, este plural é tanto a Fundação Milênio BCP como o museu, aquilo que nós tínhamos pensado era precisamente começar com uma exposição que abordasse questões de percepção, questões do cérebro e, portanto, ligasse a arte a este novo campo de investigação em aberto que é a neurociência. Para tanto, convidámos o curador João Biscainho, que nos fez esta proposta, mais uma vez, de relação entre ambas as coleções, abrindo a outras. Temos aqui obras de vários museus nacionais e internacionais e de colecionadores públicos e privados, tanto nacionais também como internacionais. As obras que aqui estão criam também uma relação não apenas plástica, como também teórica, e potenciam uma abertura de diálogo com as novas descobertas da neurociência. O que o João Biscainho também fez aqui, além da seleção das obras e desse discurso em torno das questões da percepção e do funcionamento fisiológico do cérebro, e de como ele se reflete na arte, foi também criar pela primeira vez uma relação que, portanto, é inédita entre Vieira da Silva, por exemplo, e Brian Gysin. E, portanto, nós temos aqui uma série de propostas que abrem os processos e os discursos dessas obras que já conhecíamos a novos discursos. É este o projeto desta galeria, criar aqui sempre algo de novo, com esse espírito de laboratório e sempre nesse diálogo de coleções e de artistas.